sua alimentação? Ou você é daquele tipo que consome muitos produtos industrializados? Nós fomos às ruas saber. E isso a gente quer mostrar para você. Como é que está a sua alimentação? Você é aquela pessoa que não resiste aos alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, macarrão instantâneo, biscoito, ou é aquela pessoa que tem a alimentação regrada, saudável? É isso que a gente veio no centro da cidade saber das pessoas. Eu tenho feito um trabalho para resistir esses processados, porque também eu trabalho com o corpo, com a dança, então é muito importante, é meu instrumento de trabalho, então eu tento cuidar direitinho dele. É a base de fruta, legume, pão integral, arroz integral. Eu como chocolate, eu como essas coisas, mas eu foco mais realmente em fruta. Dos ultraprocessados, qual deles assim você não resiste? Macarronada, macarrão instantâneo. Eu não resisto, eu amo macarrão. Eu tô lutando pra parar de comer porque eu resolvi esse ano fazer um balanceamento assim, na minha alimentação. A gente não resiste. A gente até tenta mudar a alimentação, mas aí o organismo já está acostumado, então a gente acaba cedendo. Qual desses alimentos vocês não resistem? Coca-Cola, miojo, biscoito recheado, tudo. O básico, né? Pastel com Coca-Cola. Refrigerante nem tanto, mas lanche de rua assim é bem comum comer. Você não resiste. Já parou para pensar assim, tipo assim, ó, hoje eu vou ter uma alimentação saudável? Ou a sua alimentação é saudável? Não, já parei sim, já. Inclusive estou tentando, né? Mas é complicado você mudar um hábito que já vem de muito tempo. Mas estou tentando aderir já. Gosto muito desse tipo de alimento consciente, né, que faz mal para nossa saúde, mas por ser uma coisa bem mais prática, rápida, na correria do dia a dia, com certeza eu estou me alimentando muito mal. Qual desses alimentos você não resiste e você come sempre? Refrigerante, massa, macarrão, bolo, essas coisas, tudo que é ofensivo, termina a gente comendo na correria do dia a dia. A alimentação saudável é tudo de bom, né? Para nossa saúde e tudo, mas a gente sempre dá uma bitoquinha naquilo que não pode. Eu estou tentando me reeducar. Estou tentando um processo de reeducação a partir do psicológico. Mas eu não sigo aquilo que é determinado, não, o que é indicado para gente. Uma alimentação saudável. Olha só, tá vendo? Tem que cuidar da saúde, tem que verdadeiramente se alimentar com alimentos saudáveis, né? Menos industrializados, para que você perceba no dia a dia essa qualidade na tua saúde. A gente fala todos os dias aqui dentro do programa de qualidade de saúde. Qualidade de saúde a gente sabe que também está uma boa parte na alimentação. Então a gente tem que ficar atento, a gente nunca esquece daquela história da nutricionista que esteve aqui no programa, que ela falou, olha, vamos, na verdade, descascar mais, né? Porque tem muita gente, na verdade, já recebendo tudo pronto, né? E a gente deixa lá um pouco nas embalagens e vamos descascar mais, né? Muito bom, desembalar menos e descascar mais. E descascar mesmo, não é fazer suquinho com muito açúcar e achar que está trazendo saúde para si, não. É você verdadeiramente chupar a laranja, comer o bagaço, sabe? É se cuidar mesmo, se alimentar de verdade, tá bom? Inclusive tem algo, falando ainda de alimentação, que muitos piauienses não fazem muito. Pelo menos os teresinenses gostam muito de comer muito arroz e evitam comer feijão. Eu já percebi que tem muitos piauienses que eles acabam acrescentando outros tipos de alimentos ali para somar na hora, principalmente de self-service, né? E aí o que acontece? Self-service, você acaba deixando o feijão de lado. Eu já percebi isso. Até isso eu presto atenção. As pessoas quando estão em casa comem feijão, mas quando elas saem para a rua elas evitam. E ultimamente a população verdadeiramente está mais comendo fora do que dentro de casa. As pessoas estão evitando fazer alimentos dentro de casa. Então presta atenção, tá? E ainda falando desse mês, que é o mês de setembro, que se iniciou ontem, a gente também vai falar de saúde. E nós estamos aqui no estúdio com o urologista, o médico urologista, que é o Pablo Matos. Ele veio hoje para conversar sobre a saúde dos nossos adolescentes, né? Como é que a gente pode verdadeiramente ajudar os nossos jovens? Porque parece, doutor, bom dia. Bom dia, Vanusa. Que informação tem de sobra. Sim.
Mas parece que as pessoas estão totalmente desinformadas. A gente vê que as pessoas parece que querem estar se consultando através de um Google. Sim, bom dia. Bom dia, Vanoso. Bom dia, pessoal do Bom Dia News, nossos telespectadores também. Bom, você falou uma grande verdade. A gente tem, de certa forma, um acesso fácil à informação, mas muitas vezes a gente pega informações de forma desencontrada, de forma não direcionada e acaba sendo muitas vezes mais desinformado do que informado. É por isso que também existem campanhas. As campanhas buscam fazer conscientização do seu público-alvo de forma a promover um objetivo maior, que seria determinado bem da saúde, da população. Nós estamos agora em setembro fazendo justamente isso. Uma campanha, né, muito importante, hashtag Vem Pro Ouro. Vem Pro Ouro, exatamente. A campanha Vem Pro Ouro é uma campanha que é desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Urologia, né, com apoio do Ministério da Saúde também, e a gente já tem essa campanha há 5 anos. Né, e o objetivo dessa campanha é conscientizar que o adolescente masculino precisa fazer parte da vida dele, o acompanhamento urológico. Assim como para vocês mulheres, é muito natural hoje em dia que a mulher vá ao ginecologista desde cedo. E por incrível que pareça, já no século XXI, isso não acontece para o homem, uma vez que o urologista é o médico do homem, que trata a grande maioria das doenças masculinas, principalmente dessa parte sexual, urogenital. A gente esperava que pudesse haver um maior engajamento do adolescente masculino e da criança, enfim, do sexo masculino, com essa especialidade, para que a gente possa promover uma vida saudável para esses pacientes. Doutora, a gente faz aquela perguntinha para quem está em casa agora assistindo o nosso programa. Você já levou o seu filho num especialista, num urologista? Ainda não? Presta atenção. Eu pergunto para o doutor, e eu quero que o senhor responda para quem está em casa. Existe uma época certa? Porque para ginecologista a gente sempre tem, a gente faz a pergunta e a gente tem a resposta, né? Leve logo cedo, tem data X, é importante que você leve a partir de tal idade. E para o homem, porque assim, tem criança que nunca foi para um urologista. Ele só vai para um especialista no dia que ele sentir alguma coisa. Na verdade, é algo um pouco diferente, né? Daquelas informações que o pai ou a mãe levou para a filha, né? Tem idade para você ter esse cuidado preventivo? A gente costuma defender que quanto mais cedo, melhor, porque quando você vai mais cedo, a gente consegue detectar alguns problemas que são da idade da infância, e na adolescência também existe isso. O adolescente do sexo masculino, por volta dos 12, 13, 14 anos, ele está amadurecendo a sua sexualidade, ele está trabalhando com temas que às vezes são um pouco difíceis de trabalhar em casa, às vezes os pais, por mais que queiram ajudar, podem às vezes não trazer a informação mais apropriada, uma dúvida. Ele está descobrindo a vida sexual, por exemplo, então questões difíceis de trabalhar, como doenças sexualmente transmissíveis, gera aquele constrangimento muitas vezes. Então a gente está aí para poder fazer esse tipo de orientação. Mas a orientação vai muito além, vai desde hábitos saudáveis, alimentação, a própria avaliação física do médico. E você pode, nessas avaliações físicas, detectar problemas de natureza urológica e genital que passaram despercebidos por muito tempo, por acharem que eram alterações normais do corpo. Então, não existe uma idade chave, mas a gente defende que quanto mais cedo, melhor, né? Cada faixa etária existe um determinado foco que a gente trabalha esse foco. E especificamente dessa idade de adolescente, a gente vai trabalhar muitas questões de hábitos saudáveis, de vida sexual saudável, sexualidade, e determinados assuntos mais específicos que dependem de uma avaliação quando você está fazendo lá. Doutora, é impressionante que a gente percebe que os nossos meninos, apesar deles demonstrarem esse lado
que o pai e a mãe tá o tempo todo dizendo, é meu filho, é meu filho, meu filho é isso, meu filho é aquilo, mas a gente percebe que as meninas, elas se sentem mais à vontade de falar principalmente sobre assuntos ligados à sexualidade, ligados à própria saúde, né, sexual delas, e por incrível que pareça, os meninos verdadeiramente têm essa certa timidez e muitas vezes essa busca vai para fora de casa. E aí é onde está o maior erro, né? É importante a gente chamar a atenção de pai e mãe para essa conversação. Não estamos mais no tempo de dizer que existe tanta vergonha assim. Está na hora do pai e da mãe ter uma certa liberdade de conversar com o filho, principalmente sobre assuntos importantes e que são importantes para as nossas meninas também. Porque um filho bem informado, obviamente, ele vai pensar no outro, vai existir essa empatia com a outra pessoa. Se eu estou bem informado, eu sei que algo não faz bem para mim, eu sei que algo não é bom para mim, eu não vou levar para o outro, para outra pessoa, né? E eu acho interessante porque verdadeiramente eu acho que passa despercebida essas consultas muitas vezes porque parece que está tudo muito bem. E de repente aquele jovem está passando por algum momento difícil e às vezes a mãe não vai perguntar, o pai não vai perguntar e ele fica com aquilo guardado dentro dele. E aí é importante ter essa liberdade de você, meu filho, vou te levar para uma consulta para a gente ver como é que você tá, você já está chegando numa fase da adolescência. E isso aconteceu com a sua irmã, acontece com as meninas, todo mundo tem que passar. Tem que existir essa tranquilidade, essa empatia, esse se preocupar com o outro, até para a questão da saúde. Né? Porque de uma certa forma eu acho que, principalmente agora, #vem pro ouro, é um alerta também, né? Com certeza. Imagina, por exemplo, uma situação que é muito corriqueira hoje, no mundo de hoje, por exemplo, a gente vive uma sociedade que preza muito a vaidade, a aparência, e, por exemplo, um adolescente como este, que está iniciando esse amadurecimento de sexualidade, então tem muito apego à aparência, em estar bonito, e aí começa a enveredar por caminhos que às vezes podem ser perigosos, como o uso de suplementos sem supervisão, até mesmo drogas anabolizantes. Então, às vezes ele vai na internet, busca uma informação, vê um modelo musculoso, acha que aquilo é um parâmetro, que ele pode ter aquilo também de uma forma muito tranquila. Então, você veja que até uma situação como essa, uma orientação sobre até onde você pode ir com o incremento do seu corpo, passa também pela nossa área, porque a gente lida com a questão hormonal masculina e poderia dar uma orientação mais direcionada. Eu só citei aqui uma situação que é bem tranquila e corriqueira na casa de todo mundo. E que pode ter um custo alto, né? Pode ter um custo Pode ter um custo alto. Falando de doenças e falando também de cuidados em termos de exames, né? O que é mais orientado a partir dessa fase da adolescência e mais exames que possam identificar algo que esteja acontecendo com essa pessoa? Falando de doenças em si, a gente tem muito forte nessa faixa etária a questão das doenças sexuais, né? Então, a fase que começa a vida sexual ativa, então a gente tem aí as principais DSTs presentes, né? A gente tem, por exemplo, o HPV, que é uma doença muito prevalente na população, quase metade da população sexualmente ativa tem contato com HPV ao longo da vida, então a gente gosta de orientar muito isso. Estaria na faixa etária da vacinação, as principais campanhas de vacinação para HPV está na faixa dos 9 aos 14 anos, então se estende um pouquinho quando o paciente tem alguma condição de imunossupressão, como AIDS, ou câncer, ou transplante, então você estende um pouco mais, né? Porque o HPV ele é um vírus que causa, na mulher muito conhecidamente, câncer de colo de útero, mas pode levar a outras doenças como câncer de canal anal, né? Câncer de vulva, vagina, no homem pode estar associado a câncer de pênis também, câncer de garganta, então a gente vê na DST um grande foco. A HIV sempre é uma coisa que a gente tem que falar. Tem as outras DSTs como gonorreia, clamídia, né? São uretrites, né? São coisas muito comuns, são infecções relativamente comuns sexuais, né? Poderia falar, por exemplo, também de varicocele, é um distúrbio não tão incomum, né?
Varicocele é o mesmo que varizes que a gente tem nas pernas, a gente tem varizes escrotais. A varicocele, ela pode levar uma repercussão muito danosa para o homem no futuro, onde ele vai ter comprometimento de fertilidade, se não tiver um monitoramento, às vezes uma intervenção. Porque a presença dessa doença causa uma disfunção na produção de espermatozoides e pode ser um dano permanente. Então, às vezes você não percebe no autoexame porque não tem capacidade de perceber isso por não ser treinado. E aí, às vezes, na avaliação você consegue descobrir distúrbios alimentares que podem levar também à perda de força muscular, perda de estatura, baixo desenvolvimento, malformações, tem uma série de muitas doenças. Né, doutor, numa época dessa, de setembro, que a gente chama a atenção das vacinas, parece que as pessoas colocaram meio que de lado a vacina do HPV, né? A gente vê as pessoas falarem de todos os tipos de vacinas. Isso também tem que ser um alerta, né? Para chamar um pouquinho a atenção da população, porque se fala muito da vacina do Covid, mas parece que as pessoas deixaram meio que de lado outras vacinas que são necessárias. E a idade está passando, o tempo está passando. A gente já tem mais de 2 anos e meio, né, com o Covid, e o tempo passou. Assim como tem muitas mulheres e homens que estão com mais de 2 anos que não procuram um especialista, né, para fazer os seus exames rotineiros. E isso é um alerta também numa época dessa, principalmente no mês de setembro, que a gente chama a atenção dos pais, dos homens e até mesmo das mulheres, mas necessariamente agora dos nossos adolescentes. Dos 12 para os 14, 15, 16 anos, é muito rápido passar. E a gente não tem percebido os anos passarem rápido, né? Isso também é um alerta até para a questão da própria vacina, né? Com certeza, a vacinação é muito importante, a gente tem que frisar isso. A gente teve quase 3 anos aí muito difíceis, né? Onde o mundo inteiro girou em função de Covid, na saúde não foi diferente. Os prejuízos que estão sendo contabilizados estão aparecendo principalmente agora, no último ano, né? Com aumento de índices de câncer, de diversas neoplasias, de outras patologias da minha área também presente, cálculo urinário, né? Então a gente viu que houve, como você bem frisou, um desligamento das outras coisas e isso na verdade não pode acontecer, a vida continua, a gente está superando, graças a Deus, a Covid e a gente tem que voltar abrir os olhos, né? Abrir os olhos e voltar a atenção para a nossa saúde como um todo. Vacinação é fundamental. A gente tem um calendário vacinal aí que envolve várias vacinas, não é só Covid, não é só HPV, tem vacina, a tríplice viral, tem várias outras que a gente tem um calendário a cumprir ao longo da vida. E com relação a HPV, é fundamental, principalmente nessa faixa etária, você vacinar. Todos os estudos mostram que, embora você possa vacinar já tendo tido vida sexual, o melhor desempenho da vacina é no paciente que recebe mais cedo, é no paciente que ainda não teve contato com HPV. Então, por isso que a gente frisa, quanto mais cedo, melhor o início dessa vacinação, para proteger de problemas muito sérios que podem acontecer lá na frente. E a gente também não pode deixar de trazer essa responsabilidade também para o homem, né? Por isso que é importante a gente ensinar os nossos filhos a entender um pouco mais da saúde sexual, né? Por quê? Porque a gente percebe que muitas pessoas acabam não podendo ter filhos, né? As mulheres acabam não podendo ter filhos e muitas vezes essas doenças sexualmente transmissíveis, elas trazem problemas para o feto, né? Trazem problemas de você não poder ter um bebê, né? Cegueira. Então, assim, é importante a gente chamar a atenção que a responsabilidade não é só da mulher, é da mulher e do homem, né? Então, daí então o cuidado de você informar mais e mais esse jovem. E nesse mês de setembro não pode ser diferente, né, doutor? Com certeza. Você que é pai e que tem filho, adolescente, você é uma peça fundamental. Você tem que orientar seu filho para que ele tenha hábitos saudáveis ao longo da vida e esse hábito tem que começar ontem, na verdade, não é hoje, Sim. nem amanhã, já é desde sempre. Então, no que tange ao objeto da nossa matéria, da nossa campanha, a gente tem nisso uma parte só dessa lembrança, dessa orientação. Mas é dia a dia, isso é dia a dia, é construído diariamente, verificando se o filho está indo bem,
nos hábitos alimentares, nos hábitos de esporte, de saúde, se ele está em dia com as avaliações médicas, o urologista vai participar disso como um parceiro na construção de uma vida saudável. Mas é fundamental que a família apoie e atue junto com o filho para que possa fazer da vida do filho uma vida mais saudável. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença nesta sexta-feira, deixando os nossos jovens mais atentos com o finalzinho de semana, né? Então, assim, a gente quer agradecer pela sua presença e dizer que você está sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Para a gente é um prazer trazer você aqui. E vamos colocar o Instagram aí na telinha para quem quiser também entrar em contato com o doutor, né, doutor? Tá bem, estou à vontade. Fiquem à vontade para fazer contato. A Sociedade Brasileira de Urologia agradece a oportunidade. Isso é um serviço social, um serviço comunitário e estamos às ordens para tudo que vocês precisarem. Contem com os urologistas do Piauí, que estamos às ordens. E esse mês vai ser um mês de muitas dicas e muitas informações também, né? Com certeza. Quem nos acompanha nas redes sociais individuais e na rede social da Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, vai ter muito conteúdo voltado para a campanha Vem Pro Uro. Vocês vão ver muita hashtag Vem Pro Uro aí nas redes sociais, porque nosso objetivo é trabalhar ao máximo essa campanha. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Que bom, né? A gente poder falar de saúde, especialmente para você que está aí assistindo nosso programa.